Estamos no 5º programa da Comunidade Evangélica Eterna Aliança. E desde que nós começamos a levar essa mensagem para você, algumas perguntas têm surgido. Quem somos nós, Comunidade Evangélica Eterna Aliança? E eu quero dizer para vocês que nós fazemos parte da Igreja de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E você vai me perguntar, o que é igreja? E eu vou tentar responder essa pergunta com uma citação de 2 pastores que eu encontrei na literatura nacional, mais precisamente no livro Por que Amamos a Igreja. O primeiro conceito é do pastor Carlito Paz, pastor sênior da Primeira Igreja Batista em São José dos Campos, São Paulo. Ele diz assim: a igreja, está aí na sua tela, é o corpo vivo de Cristo na terra e continua sendo a única instituição, junto com a família, a prevalecer diante de reinos, sistemas, partidos, culturas e instituições deste mundo há mais de 2000 anos. Gostei muito desse conceito. Esse conceito nos mostra que a igreja é o corpo vivo de Cristo na terra e continua sendo a única instituição, junto com a família, a prevalecer. E nós sabemos o quanto a igreja do Senhor Jesus tem sido combatida. Tem inimigos internos e externos. Mas apesar de tanta gente ser contra a igreja, ela tem prevalecido nesses 2000 anos, há mais de 2000 anos, para usar a palavra do pastor Carlito. Uma outra citação que eu quero fazer responde à pergunta: por que amamos a igreja? E o pastor Jeremias Pereira, que está aí na tela, da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, diz: eu amo a igreja porque é o canal que o Espírito Santo usa para comunicar a cada indivíduo, a família, as cidades e nações, a fé, a esperança, o amor e a vida que está em Jesus Cristo. Se alguém me perguntasse por que eu amo a igreja, eu diria aquele versículo 25 do capítulo 5 de Efésios, carta escrita pelo apóstolo Paulo: eu amo a igreja porque Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. O que nós vemos aqui no capítulo 5, versículo 25 de Efésios, que a igreja são todos aqueles pelos quais Cristo morreu para redimir e salvar. A palavra igreja vem do grego, portanto é uma palavra de origem grega, e ela tinha o seguinte significado original: era um grupo de cidadãos chamados e reunidos visando um propósito específico. A igreja, portanto, é a reunião de um povo comprado, lavado, remido pelo sangue de Jesus, com o propósito de serem ouvidos, acolhidos, ajudados, através do ensino da palavra. Eles também são encorajados, desafiados, cooperadores com o Senhor no aperfeiçoamento dos santos, servindo uns aos outros em amor, visando a glória do Filho e a edificação mútua. Nós lemos lá em Efésios capítulo 4, versículo 12 a 15, Paulo falando sobre essa reunião da igreja. Qual é a finalidade da igreja se reunir? Ele diz assim: tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos todos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado do homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela fraudulência dos homens, pela astúcia tendente à maquinação do erro, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Aqui Paulo está falando a finalidade das nossas reuniões, é o aperfeiçoamento dos santos.
Os santos são treinados, aperfeiçoados através das várias reuniões da igreja. A comunidade evangélica Eterna Aliança se reúne aos domingos pela manhã numa escola bíblica dominical, onde se ensina a palavra de Deus de maneira sistemática. À noite nós temos uma reunião de celebração, que começa exatamente às 18 horas, em que nós vamos celebrar as bênçãos que o Senhor tem nos concedido durante a semana. E às quartas-feiras nos reunimos para estudar a palavra de Deus. É o nosso culto de estudo da palavra de Deus. Porque todas essas reuniões é para a edificação do corpo de Cristo. Para que nós não sejamos meninos inconstantes, diz Paulo, levados ao redor por todo o vento de doutrina. E aqui nos previne contra a fraude dos homens. Muita gente usando a palavra igreja, a instituição igreja, para se dar bem. Muita gente enriquecendo, pregando essa palavra. E a igreja não foi feita para enriquecer ninguém. A igreja do Senhor é o corpo de Cristo. E ela tem como finalidade proclamar o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas para isso ela prepara homens, para que não sejam meninos, que sejam levados por essas doutrinas que são resultados de fraudes humanas. E também visa o crescimento espiritual. Tal era a importância da reunião na igreja, que mesmo nos momentos de maiores perseguições, a igreja nunca deixou de se reunir. Não podia se reunir nos templos, não podia se reunir às claras. Então, o que a igreja fazia? Se reunia nas casas, se reunia nos campos, se reunia nos cemitérios, era a igreja das catacumbas. Mas eles não deixavam de se reunir, porque é importante a reunião do povo de Deus. Já no Antigo Testamento nós vemos a importância da igreja, aliás, do povo de Deus se reunir, já que no Antigo Testamento não existia igreja ainda. Por isso, Deus, em Deuteronômio 4, versículo 10, ele dá a seguinte ordem, está aqui na nossa tela: reúne este povo e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprenda a temer-me todos os dias que na terra viver, e as ensinará a seus filhos. Então aqui nós vemos a importância que Deus dava à reunião do seu povo. E o povo se reunia e Deus queria que o povo se reunisse para ouvir a sua palavra, para que aprendesse, através de escutar as suas palavras, a temer ao Senhor nosso Deus, e assim ser abençoado na face da terra e trazer bênção também para os seus filhos. Por isso, o autor da carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 25, ele fala o seguinte: não deixemos de congregarmos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Gostaria agora de fazer uma oração com você. Uma oração pedindo as bênçãos de Deus para a sua vida. O povo que ora, conversa com Deus. O povo que ora, recebe a resposta de Deus. E eu quero que você, independente da sua religião, da igreja que você frequenta, que você feche, se for possível, feche os seus olhos agora e dirija ao Senhor uma palavra de oração. Meu Pai amado, te agradecemos, Senhor, pela igreja onde a gente se congrega, especialmente pela comunidade evangélica Eterna Aliança. Senhor bendito, que cada pessoa que está nos vendo nesse momento possa receber a bênção de Deus na sua vida e possa, Senhor amado, procurar se congregar, a fim de que ele possa crescer no conhecimento da Tua palavra e não seja um menino inconstante, Senhor bendito, que é enganado facilmente por tantas pessoas
que usam a Tua palavra e o nome de igreja, Senhor amado, a fim de que, Senhor amado, eles possam se dar bem, Senhor amado. Vemos tantas igrejas que deixaram de ser igreja e passaram a ser partidos políticos. Vemos tantas igrejas que deixaram de ser igreja e passaram a ser empresas. E os pastores deixaram de ser pastores para serem empresários. Senhor amado, que nós possamos manter, Senhor amado, na comunidade Eterna Aliança, esses princípios que única e exclusivamente, Senhor amado, seja um lugar onde se prega a Tua palavra, na singeleza do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Senhor amado, abençoa cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero agora fazer um convite para você. A nossa comunidade evangélica Eterna Aliança, aqui em Belém do Pará, está situado na Travessa do Chaco 2441, entre Almirante Barroso e 1º de Dezembro. Nós temos nossas igrejas também no bairro do Bengui, aqui em Belém, pastoreado pelo pastor Neldson Neves. Temos também em São João de Pirabas, em Castanhal e também na cidade de Macapá. O endereço dessas igrejas você pode obter visitando a nossa página na internet. O endereço da internet está aí na tela e você pode entrar no momento que quiser. Se você quiser fazer uma visita, você é bem-vindo. Nossos cultos aqui na Travessa do Chaco são às quartas-feiras às 20 horas, domingo, escola dominical às 9h30 e culto de celebração às 18 horas. Você será bem-vindo e com certeza será bem recebido. Eu estou esperando por vocês. Que Deus abençoe a todos.